Para Deus, obediência parcial é desobediência total. É isso que nós vamos aprender no estudo de hoje, no primeiro capítulo de Juízes. Eu sou o pastor Guilherme, queria convidar você a nos acompanhar no estudo de hoje. Nós vivemos hoje numa geração marcada por algumas características interessantes. Em primeiro lugar, pela relativização da palavra de Deus. A Bíblia ela é verdadeira, mas ela não é absoluta. Existem outras verdades por aí. Ou até mesmo o próprio Jesus, né? Ele é um Salvador, mas ele não é o Salvador. Também vivemos numa geração marcada pela conveniência. Nós mantemos o nosso compromisso a certos princípios e ideais até que estes não nos impeçam de alcançar alguma coisa melhor ou até mesmo maior. E quando a gente quer levar vantagem em alguma coisa, a gente facilmente abre mão dos nossos princípios e dos nossos ideais. Mas também vivemos numa geração marcada pelo famoso jeitinho, principalmente o jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho malandro, sempre querendo sair por cima ou para querer sair o mais ileso possível, com o maior número de vantagens possível, ou até mesmo com a justificativa do erro. E falando em erro, nós também vivemos numa geração marcada pela inversão de valores, onde hoje, muitas vezes, o errado é o certo e o certo é o errado. Exatamente essas mesmas características que nós encontramos na nossa geração atual, nós encontramos na geração de Juízes e vamos descobrir que essas características são características da humanidade como um todo. Quando nós lemos Juízes, capítulo 1, nós vemos que a conclusão, né, olhando de uma forma bem geral e humana, né, nós vemos que foi um capítulo de vitórias. A terra de Canaã, terra prometida, está dominada, os inimigos estão derrotados e agora estão servindo os israelitas, tudo aparentemente bem, até que nós deparamos não com a avaliação humana, mas agora com a avaliação de Deus. Quando nós chegamos aqui em Juízes 2, 1 e 2, nós vemos o seguinte: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordos com os povos dessa terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? A avaliação geral de Deus é: vocês me desobedeceram, vocês fracassaram e não cumpriram com aquilo que eu lhes ordenei. Mas por quê? Olhando o capítulo 1, de Juízes, agora mais atentamente, nós vamos perceber o porquê e vamos descobrir que, como eu disse no começo, obediência parcial é desobediência total. Logo no primeiro versículo do capítulo 1 de Juízes, ele começa narrando sobre a vida de José, na verdade a morte de José. Depois da morte de Josué. Quem foi Josué? Josué ele foi o sucessor de Moisés na conquista da terra prometida. Moisés foi o líder que liderou a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e aquele que liderou o povo de Israel durante toda a peregrinação no deserto. Mas agora então Moisés morre, ele é impedido de entrar na terra prometida e Deus escolhe Josué como o sucessor de Moisés, que vai liderar o povo agora na entrada da terra prometida e na conquista da terra prometida. E Josué, de fato, no seu livro de Josué, anterior ao livro de Juízes, narra o período da conquista. Foram anos de vitória, anos de obediência à palavra de Deus, mas havia uma advertência que Deus havia dado para Josué, que esses avanços militares, né, a conquista, deveriam ser acompanhados de dependência do Senhor e uma vida espiritual profunda, juntamente com a obediência integral à palavra e às ordens de Deus. Nós vemos essa advertência lá em Josué,
capítulo 1, 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o próprio Josué, após os seus anos ali de conquista, se despedindo agora do povo, ele exorta o povo à obediência integral à palavra de Deus. Mas Josué 23, 6 e 7, Josué diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. E olha a advertência que ele vai dar para o povo: para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Josué é claro. Deus havia ordenado para Moisés que quando eles adentrassem na terra prometida, eles deveriam expulsar completamente, derrotar, eliminar completamente todos os cananeus. E eles não deveriam sequer haver nenhum tipo de associação, de mistura, quer seja de algum tipo de acordo, quer seja com algum tipo de relacionamento no casamento, por exemplo. Deus não permitiu que a nação de Israel, o seu povo, se misturasse com as outras nações, justamente para que o povo de Israel não começasse a adorar os deuses cananeus. E nós vemos o povo no final, ali depois desse discurso de Josué, afirmando: nós vamos servir ao Senhor. Mas o livro de Juízes começa narrando que depois da morte de Josué, esse grande líder que liderou o povo de Israel, a gente começa a ver que o povo não foi, na verdade, tão obediente à palavra de Deus. E nós começamos a ver essa queda, né? Essas brechas, essas concessões do povo de Israel, a partir do versículo 19, é algo muito interessante que vai se repetir ao longo de todo esse capítulo 1 de Juízes, né? Quando diz o seguinte: o Senhor estava com os homens de Judá, eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. É interessante observar que o versículo começa dizendo: o Senhor estava com os homens de Judá. Deus, ele mantém a sua promessa de que abençoaria o povo e garantiria a vitória ao povo de Israel. Mas, esse mas vai se repetir muitas vezes ao longo desse capítulo. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os habitantes dos vales. Esse mas demonstra uma parcialidade nas intenções e nas motivações do povo com relação a Deus e a palavra de Deus. Exatamente esse compromisso que a gente mantém fiel a Ele até certos limites. Mantemos essa fidelidade até que eles não nos impeçam de algo melhor ou até mesmo maior. E a justificativa que eles deram por não conseguir expulsar os cananeus que viviam nos vales é porque eles possuíam carros de ferro carros de guerra feitos de ferro. E com isso nós começamos a ver uma sucessão de desobediência ou obediência parcial à ordem de Deus. Primeiro nós vemos no versículo 19 que Judá não expulsou. Nós vemos no versículo 21 que os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus e que os jebuseus vivem entre os benjamitas até o dia de hoje. No versículo 22 a 25 especificamente, nós vemos que as tribos de José, Efraim e Manassés não expulsaram também completamente, e eles pouparam a vida de um homem e de toda a sua família. No versículo 27 nós vemos que Manassés também não expulsou o povo de Bet-Sean,
E quando Israel, Manassés, se tornou mais forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não expulsou completamente. Nós vemos no versículo 29 que a tribo de Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer. E os cananeus continuam a viver entre eles. No versículo 30, nós vemos que Zebulon também não expulsou. E eles permanecem entre os israelitas até aqueles dias e foram subjugados a trabalhos forçados também. Versículo 31, a tribo de Asser também não expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquizib, Elba, Afeque e Reobe, e que o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Versículo 33, a tribo de Naftali também não expulsou os que viviam em Bet-Semes. Versículo 34, a tribo de Dan também não expulsou os amorreus, porque eles estavam decididos a resistir nos montes ali, no Monte Heres, em Aijalon. Então nós começamos a ver aqui obediências parciais. A ordem de Deus era clara. Vocês devem eliminar o povo cananeu. Vocês não devem fazer nenhum tipo de acordo com eles. Mas nós começamos a ver nesse capítulo de Juízes, depois da morte de Josué, que o povo não expulsou os cananeus e começaram a fazer certos tipos de acordo e fazer aquilo que Deus não havia permitido eles fazer. E as desculpas que eles usaram. A primeira desculpa foi de poderio militar. Versículo 19 fala que eles tinham carro de guerra feito de ferro. De fato, isso era um sinônimo de poder, era uma vantagem militar. Mas se esqueceram de que o Senhor estava com eles. Outra desculpa que eles deram foi acordo. As tribos de José fez um acordo com um homem e sua família. Ele diz: mostra-nos a entrada da cidade e nós vamos poupar a sua vida e da sua família. E de fato, eles pouparam a vida desse homem e da sua família, que mais para frente esse homem vai fundar uma cidade. Nós vemos também conveniência. Para que expulsar e eliminar os cananeus, se eles podem nos trazer vantagens? E ao invés de expulsá-los, de eliminá-los, eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados, a viverem como escravos praticamente. E até mesmo falta de vontade, falta de força de vontade. Nós vemos aqui na tribo de Dan que os cananeus insistiram em habitar naquela terra e os amorreus estavam decididos a habitar no Monte Heres, ou seja, faltou força de vontade da parte dos israelitas de cumprir a palavra de Deus. E algo interessante que nós observamos também ao longo desse primeiro capítulo de Juízes é que à medida que o povo começa a fazer alianças com os inimigos, o autor do livro de Juízes deixa de citar o fato de que Deus estava com o povo de Israel. A grande pergunta é por quê? Porque Deus não compactua com as nossas escolhas erradas. Deus não compactua com a nossa infidelidade a Ele e a sua palavra. Deus ele não caminha com o rebelde e com o obstinado. Afinal de contas, por que eu devo achar que o Deus que odeia o pecado, que abomina o pecado, vai pactuar com os meus erros e sempre vai me ouvir? E a pergunta que eu quero fazer para você é: quais são as desculpas que você tem usado para relativizar o seu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus? Talvez você tenha usado, muitas vezes usa, a desculpa de força. Afinal de contas, a tentação, o pecado é mais forte que eu, a situação que estou vivendo é mais forte do que eu não consigo mais, eu não aguento mais suportar isso. Talvez a desculpa que você possa usar também é acordos. Afinal de contas eu mereço, ou depois que eu terminar esse meu compromisso, essa minha responsabilidade eu faço, deixa para amanhã, deixa eu descansar hoje. Talvez a sua justificativa é conveniência, talvez se eu não mentir, eu vou me dar mal, talvez se eu preciso mentir para não prejudicar ainda mais a minha situação, ou então talvez eu não vou comprar porque é muito caro, eu posso ter pirata, eu posso ter de graça, eu posso baixar de graça da internet. Ou então aquela justificativa, tem gente que faz muito mais pior do que eu.
né? Então o meu erro não é tão grande assim comparado com os outros. Talvez a sua justificativa seja a sua própria falta de vontade. Você entra no conformismo e você começa a dizer: eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, esse é o meu jeito, minha família sempre foi assim, para que eu vou mudar isso, né? Eu preciso aprender a conviver com isso mesmo, né? Ou afinal de contas dá muito trabalho mudar, né? Talvez a sua desculpa seja tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso hoje, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar. A minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer. Talvez a sua justificativa seja as suas prioridades, né? Agora não dá porque eu tenho uma festa para ir, eu tenho um trabalho para fazer amanhã. Amanhã eu faço, sempre vai jogando o seu relacionamento com Deus sempre para amanhã e quando você para ver, fazem dias e meses que você não desfruta de uma comunhão ali profunda com o seu Deus em oração e na palavra de Deus. Eu quero te deixar um pequeno alerta que as pequenas brechas de hoje vão se transformar em rombos no futuro. Para um buraco ele continuar crescendo, basta você não tapá-lo. Só você deixar aquele buraquinho pequeno, né, e você não cuidar dele, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, ele vai se transformar num rombo enorme. E assim acontece na nossa vida espiritual também. Obediência parcial é desobediência total. O grande problema dos israelitas ali é que eles não rejeitaram a Deus completamente, mas eles também não aceitaram integralmente. E agora os israelitas estavam convivendo junto com os cananeus e junto com seus ídolos, e como minas escondidas, esses ídolos agora que estão dormentes por enquanto, mas eles estão prontos para detonar a vida espiritual do povo de Deus. Não é a nossa fraqueza que nos impede de usufruir as bênçãos de Deus e nem de adorá-lo, mas de todo o nosso coração, mas é a nossa falta de fé no seu poder e nas suas promessas. Lembre-se, pequenas brechas hoje na sua vida espiritual, pequenas concessões, relativizações vão se transformar em rombos enormes na sua vida no futuro. E é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Talvez esse primeiro capítulo de Juízes seja aquele capítulo introdutório que começa a explicar o porquê o período de Juízes foi um período de tragédia, foi um período de trevas espiritual na vida do povo de Israel. E lembre-se mais uma vez, tudo isso aconteceu porque eles não obedeceram integralmente ao Senhor. Obediência parcial é desobediência total. Isso fique realmente gravado em nossa mente. Não relativize a palavra de Deus, não tolere o pecado, o mundanismo na sua vida. Lembre-se que com Deus não tem jeitinho. Com Deus ou você obedece integralmente ou você desobedece completamente. Queria convidar você a continuar nos acompanhando ao longo do estudo desse livro de Juízes. Eu creio que vai ser uma aventura fantástica e a gente vai conseguir identificar que nós não somos tão diferentes assim do que o povo de Israel. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.